Exercício número 8, nosso último exercício desse módulo. Então aqui nós temos a empresa Flores Bela, ela produz cintos e bolsas e ele demonstra algumas informações relacionados, na verdade, a essa produção de cintos e bolsas. Ele menciona o preço de venda, o material usado, as comissões, custos fixos identificados e também os custos fixos comuns. Aqui a gente ressalta a diferença entre eles. Custo fixo comum é que eu não consigo distinguir, para qual unidade. Ele é um gasto que está acontecendo de maneira comum. Por exemplo, o aluguel, Então estou usando o espaço comum, então seria um custo fixo relacionado ali a essa área comum, ao espaço, por exemplo. Já um custo fixo identificado é o que eu consigo segmentar para uma linha de produção específica, no caso de cinto e no caso de bolsa, Então ele consegue fazer essa separação. De repente, se eu tiver um quadro de colaboradores, que vão ser remunerados de maneira fixa, por exemplo, para a linha de cinto e outro quadro para a linha de bolsas, nessa situação eu teria custos fixos identificados, Ou seja, eu consigo realmente distinguir com 100% essa separação, no gasto comum. Nós temos também despesas administrativas e também temos os volumes de quantidades que foram produzidas naquele período. E aqui ele menciona para nós, que existe uma preocupação dos gestores, em eliminar dentre esse mix de produtos o produto cinto. E ele quer ter um subsídio, para a tomada de decisão e nos convidaram, na quantidade de contador de custo da empresa para poder responder esse questionamento. O primeiro questionamento é entender qual é a margem bruta de cada um desses produtos, sobre essa ótica do custeio por absorção, considerando que os custos fixos vão ser rateados à proporção da quantidade produzida. Então, a primeira análise, nós vamos fazer inclusive até uma comparação do custeio por absorção com o variável. Então, a primeira análise tem o custeio por absorção, inclusive nós temos que fazer o rateio do custo fixo, porque o custeio por absorção, o produto, nesse caso, ele absorve os fixos e os variáveis. Já no segundo questionamento, ele menciona para nós qual que é o valor da segunda margem de contribuição, sobre a ótica do custeio variável. Então aqui eu vou fazer esse desdobramento, usando o custeio variável, identificando essa segunda margem de contribuição, onde eu preciso inclusive saber o custo fixo identificado, que foi uma informação apresentada pelo exercício. E depois, no último item, ele menciona qual que é o impacto, se realmente ele for tirar esse cinto do resultado da empresa, tendo em vista que o custo fixo identificado relacionado à parte do cinto, nesse caso é da ordem de 50 mil, vai ser economizado, se seria uma decisão plausível. Então aqui nós vamos usar o custeio variável para validar essa alternativa C que foi apresentada. Primeiro passo aqui então nessa situação é nós transcrevermos as informações, Então, o preço de venda do cinto, R$15, da bolsa, 25, material que eu gasto para produzir o cinto de 12, da bolsa de 14. Quais são as comissões do cinto? Eu tenho de R$1, da bolsa de 3, que aqui são os variáveis, Custo fixo identificado, 50 mil dos cintos e 20 mil das bolsas. Então, foi a informação que já apresentou para nós, Deixa eu aumentar o tamanho dessa célula aqui. E também os gastos fixos comuns, que nessa situação são de 100 mil. Lembrando que já nós temos que fazer um rateio desse gasto fixo comum. Despesas administrativas estão na ordem de 44. E as produções que foram realizadas, 30 mil unidades, 20 mil, 50. Total, Porque eu vou fazer até uma soma. Então aqui, primeiro passo, eu apenas fiz essa transformação daquelas informações que estão em imagem, para informações que a gente pode editar aqui, inclusive para ficar mais fácil da gente puxar essas informações na forma. Então, para responder o questionamento A, que é fazer o DRE fiscal, nós precisamos, antes disso, fazer o critério de rateio. Vamos tirar esses quilos aqui que veio de brinde e vamos colocar a quantidade, que é o nosso critério de rateio, foi produzido de cinto. Então, o cinto a gente sabe que foi 30, bolsa a gente sabe que foi 20, E o total, inclusive, a gente já conhece, que foi 50 mil. E 50 mil nós sabemos que é o nosso 100%,
eu faço uma análise vertical, identificar quanto que cada informação corresponde perante o todo. 30 mil corresponde quanto? 20 mil corresponde quanto? Que seria basicamente 30 mil dividido por 50. 20 mil dividido por 50. Uma regrinha de 3. 50 mil é 100%, 20 mil é X, 30 mil é Y. Aqui eu vou encontrar um percentual de 60% e 40%. Posso aumentar as casas decimais para verificar se realmente é um percentual exato. Confirmei isso. Próximo passo é alocar 60%, né, desse gasto como 100 mil reais, que é o custo fixo comum. Então, 60% de 100 mil é 60 mil. 40% de 100 mil, 40 mil. Se eu somar os dois, eu volto no 100. Então, o rateio, gente, serve para isso. Para a gente distribuir. Nessa situação aqui ficou até tranquila. A gente talvez não precisaria nem da calculadora para identificar esses percentuais. E aqui eu vou aplicar o DRE fiscal, onde primeiro eu vou encontrar qual é o meu faturamento, né? Onde nós vamos colocar o volume de produção e vendas, que é 30 mil, multiplicado pelo preço de venda, que nesse caso é de 15. Como eu já fiz essa primeira fórmula, posso copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, ele já aplica, olha só, 20 mil vezes 25. E aqui eu tenho um faturamento fiscal, né, de 950 mil reais, quase 1 milhão. Nessa situação aqui eu não tenho deduções, né, ele não apresentou nesse tipo de informação, logo a receita líquida vai ser o mesmo valor do faturamento. Apenas eu preciso entender quem são os meus custos do produto vendido, onde nós vamos alocar os custos variáveis, os fixos e os fixos identificados. Primeiro passo, vamos encontrar apenas os custos variáveis, que são, nesse caso aqui, os materiais diretos, multiplicado pela quantidade vendida, de 30 mil. Então, os custos variáveis nessa situação aqui são de 360 mil reais. Sabendo que o custeio por absorção, ele vai absorver, além dessas informações, né, que nós vamos colocar inclusive em parênteses, para não nosso cálculo não ficar errado, né? Nós vamos somar também com o custo fixo identificado e o custo fixo rateado, que é os 60 mil. Então, olha só, vamos encontrar um custo do produto vendido de 470 mil reais. Faça a mesma coisa para a bolsa. Primeiro eu encontro o custo variável, que é o material direto, multiplicado pela quantidade produzida e vendida, 280 mil. Esse resultado, eu vou adicionar o custo fixo identificado de 20 mil e o custo fixo comum, rateado, que é de 40 mil. Então, vou ter o total aqui, 470 mais 340. 470 mais 340, agora sim, 810 mil. O que dá um lucro bruto para mim de, monetariamente, olha só que interessante. Aqui eu consigo compreender, né, o motivo pelo qual ele quer tirar a linha cinto, que eu já vejo que não existe um lucro bruto. Vamos fazer até em percentual, quanto que esses 20 correspondem no faturamento. Então eu vejo, olha só, que a linha cinto ela está no negativo. Então, por esse motivo, ele está cogitando, né, retirar essa linha cinto, né, que está realmente no prejuízo, em 4% aqui, enquanto a bolsa já está indo bem. Então, nós respondemos o questionamento, né, do item A. Qual que é a margem bruta, que inclusive nós respondemos em monetário e respondemos também em percentual. Então, nós conseguimos entender o anseio, né, do questionamento, nesse caso, desse exercício. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora aplicando custeio variável, para identificar qual que é a segunda margem de contribuição e verificar se realmente por esse método nós temos essa mesma análise, essa mesma informação. Então, aqui pelo DRE gerencial, nós vamos encontrar o faturamento, que é a mesma fórmula, né? Ou seja, o preço de venda multiplicado pela quantidade vendida. Como nós fizemos essa fórmula, nós vamos encontrar aqui o mesmo resultado, tá? Observa que o sistema de custeio altera só o custo, tá? Não altera receita e nem despesa, tudo bem? Então, olha só, vamos encontrar aqui a receita líquida do mesmo valor, considerando que ele não mencionou esses impostos, né? Aqui nós vamos colocar os custos variáveis e as despesas variáveis em conjunto. Primeiro caso, vamos fazer parcialmente, igual nós fizemos. Nós sabemos que nós temos comissões aqui. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, R$12 é meu custo variável, R$1 é minha despesa variável. Como é que eu sei disso? Custo variável são os materiais, a embalagem, etiquetas, nesse caso aqui só tem o material.
E despesa variável são comissões, taxas de vendas, né? Nesse caso aqui a gente tem comissão. Então, 12 mais 1, nós temos um total de 13. Nós multiplicamos isso por 30 mil. Observe que eu coloquei um parêntese, tá? Se eu não fizer isso, o Excel não vai conseguir fazer o cálculo de maneira correta. Posso fazer a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V para a bolsa. Olha só, 14 mais 3, 17, multiplicado por 20 mil unidades produzidas e vendidas, tá? Então aqui eu grupei o CDV, né? Custo e despesa variável. Se eu quisesse, eu poderia fazer separado. Custo variável, despesa variável, tá? Fica a critério aí de vocês. Então aqui eu vou somar os dois e depois eu vou fazer a margem de contribuição. Identifico que existe uma margem de contribuição na perspectiva total, né? Positivo. E depois eu vou tirar o custo fixo identificado para identificar realmente a segunda margem de contribuição, que é os 50 mil e os 20 mil. Foi o que o exercício questionou, né? Então, olha só. Vamos ver se existe segunda margem de contribuição. Então, nessa situação aqui, eu vejo que ainda assim, né? Existe uma segunda margem de contribuição. Então, aqui só recapitulando. Jogamos os custos e as despesas variáveis, que aqui é o método de custeio direto, tá? Nós pegamos toda a parte variável para encontrar a margem de contribuição. Encontramos a margem de contribuição fazendo a diferença das receitas menos o custo e a despesa variável. Jogamos apenas os custos fixos identificados, porque ele pediu a segunda margem de contribuição, tá? Das duas situações, identificamos a segunda margem de contribuição. E a gente vê que pela metodologia de custeio variável, nós temos sim, até a segunda margem de contribuição, um resultado positivo. No entanto, a linha Cintos realmente ele está com um valor um pouco reduzido, o que também traz para nós à tona esse sentido, né, de eliminar essa linha. Que inclusive foi o que o item C mencionou para nós, que nós vamos fazer esses mesmos cálculos. No entanto, além de considerar a segunda margem de contribuição, nós vamos jogar os custos fixos comuns, nós vamos jogar as despesas administrativas e encontrar o resultado do período. E nós vamos verificar se faz sentido eliminar essa linha cinto, tá? Então aqui nós fazemos o mesmo procedimento. Então olha só, faturamento do negócio, 15, que é o preço de venda vezes a quantidade vendida, 450. Então aqui é o mesmo procedimento, mesmo passo a passo, tá? Aqui eu vou fazer novamente, até para a gente reforçar. Então, é uma forma até da gente conferir se o nosso cálculo anterior ficou correto. Eu vou fazer do 5, depois eu vou excluir ele para a gente entender o impacto, que o item C pergunta isso. Se eu tirar a linha 5, qual é o impacto? Então eu vou fazer todo o demonstrativo, considerando a linha 5, depois eu vou deletar e verificar se faz sentido manter essa linha aqui, tá? Esse mais esse, vai dando mesmo. CDV, aqui nesse caso, nós vamos pegar os 12 mais 1. Multiplicado pela quantidade produzida, né? Vamos fazer o mesmo procedimento e ao mesmo tempo também nós já vamos conferindo, né? Se realmente os resultados que nós fizemos anteriormente, ó, até o momento, nós temos aqui os mesmos resultados, né? Custo fixo identificado, 50 mil, 20 mil. E também a segunda margem de contribuição. Até aqui é a parte igual, né? Do exercício. Olha só. 150 de margem de contribuição. Até aqui, beleza, tudo bem. Fizemos, né? Custo fixo geral, né? Inclusive, a gente pode jogar aqui como ele é geral. Vamos jogar esse aqui, os 100 mil. 100 mil de maneira geral. Nós vamos jogar a despesa administrativa aqui também de maneira geral. 44. E vamos encontrar qual foi o resultado do período. Então, qual foi o resultado do período nesse sentido? Segunda margem de contribuição, menos custo fixo, menos despesas administrativas, tá? Aqui, porque como são gastos gerais, né? Comuns, custo fixo, despesa administrativa, então eu não aloquei para a linha cinto para a bolsa, tá? Observe que eu deixei apenas no total. Então, aqui eu tenho um resultado positivo de R$6 mil. Legal. E olha só, quando eu tiro essa linha cinto, qual é o impacto que vai ter? Eu vou simplesmente deletar. Então, eu sei que até a segunda margem de contribuição, eu tenho a segunda margem de contribuição de 150 mil. Quando eu deletar essa linha cinto, ela tem que cair para 140, né? Então, olha só, vamos deletar. Caiu realmente para 140 e, ao mesmo tempo, o meu lucro passou para o prejuízo de R$4 mil. Então, eu observo, olha só, vou dar o Ctrl Z, que aqueles R$10 mil de segunda margem de contribuição, apesar de parecer pouco,
aqui em percentual 2%, monetário também, ele serve para deixar essa empresa no positivo. Quando eu tiro ele, olha só, essa empresa passa de mais 6 mil para menos 4 mil, que justamente é a redução dos 10 mil reais. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Se eu tirar a linha cinto, eu vou incorrer nessa situação, numa situação de lucro para prejuízo. Por mais que essa linha talvez não tenha, né, uma segunda margem de contribuição ou a própria margem de contribuição de maneira positiva, no montante global ele acaba contribuindo para arcar com aqueles gastos que são comuns. Uma sugestão, de repente, que pode ser feita é fazer um trabalho de investigação nessa linha, né? Considerando, verificando, né, se há uma possibilidade de ter uma eficiência no processo de produção para que reduza, né, esses custos variáveis, por exemplo, seria uma das alternativas. E outra alternativa seria ligado mais ao mercado, ao público, em de repente oferecer produtos premium, onde você vai alocar um preço de venda maior. Ou seja, você vai aumentar o seu valor de percepção, consequentemente impactando no resultado e aumentando a lucratividade do negócio. Então, antes de descartar essa linha cinto, talvez seria uma análise, né? Olha só, então a linha cinto comparado com a bolsa, claro que são produtos diferentes, ele já tem um preço de venda menor, mas ele está vendendo muito mais, inclusive, que a linha bolsa. Então já tem uma clientela. Então, será que eu não posso trabalhar, inclusive, dentro da linha cinto, outros produtos de alto valor? O que o meu cliente precisa? Entender alguns aspectos do mercado antes de simplesmente tirar. Até porque eu já tenho clientes que estão comprando esse produto. Então, esse foi o nosso último exercício, o exercício número 8, né? E eu espero você no nosso próximo módulo, onde nós vamos falar sobre os indicadores de gestão.